Criança, adolescente, adulto, é difícil encontrar alguém que nunca se viu vidrado entre as páginas cheias de ilustrações, balões de fala e comportamentos de personagens adorados por diferentes gerações. Talvez faça um tempo que você não as leia, mas conhece bem o poder das histórias em quadrinhos, HQs para os íntimos, gênero do nosso episódio de hoje. Pronto? Então vem comigo para mais um Literando. As HQs se inserem em um universo onde o que não falta é espaço para criatividade. Apesar de existirem alguns exemplos mais conhecidos pelo público, esse gênero pode ir muito além do que você possa imaginar. Nascida em 1959 e no formato de tirinhas para jornal, temos a Turma da Mônica, criada por Maurício de Souza e um dos principais legados da literatura para crianças no Brasil. No começo da década de 60, nascem Mônica e Cebolinha, e a partir daí, a Turma do Limoeiro começa a conquistar o público por mais de 6 décadas. Algum tempo depois, na década de 80, Ziraldo lançava sua criação ao mundo, Um Menino Maluquinho, que só precisou de uma panela como chapéu e de uma curiosidade inconfundível para fazer parte da rotina de milhões de brasileiros. Para entender ainda mais sobre a complexidade e sobre o potencial de uma boa HQ, eu conversei com o professor Valdomiro Vergueiro, criador do Observatório de Histórias em Quadrinhos na USP, a Universidade de São Paulo. Ele é um grupo de pesquisa formalmente constituído, então ele tem o objetivo é agregar pesquisadores que se interessam por histórias em quadrinhos e pesquisar, fazer pesquisas sobre histórias em quadrinhos e temas correlatos, em todos os aspectos, mas principalmente no campo da comunicação e dos estudos culturais. História em quadrinhos é uma forma narrativa que utiliza vários códigos. Então, utiliza o código, basicamente o código gráfico, a figura, a imagem, e o código escrito. Então, a palavra e a imagem. E essa utilização para elaborar variados textos, todo tipo de narrativa de todos os gêneros. Então, tem histórias em quadrinhos policiais, ficção científica, humorística e assim por diante. Então ela tem uma forma narrativa própria que só a história em quadrinhos tem. E tem proximidades com várias outras. Logicamente que a história em quadrinhos não vai sair no vazio. Então ela vai ter proximidades com a narrativa literária, vai ter proximidades com a narrativa dramática, com o teatro, vai ter proximidade com o cinema, por causa da questão da imagem, vai ter proximidade com narrativas populares e assim por diante. Quer dizer, então ela vai buscar as suas temáticas em várias áreas. E ela vai agregar elementos que foram desenvolvendo no âmbito da linguagem dos quadrinhos. A onomatopeia, o balão, a legenda, a linha cinética, né, e várias outras coisas que foram se desenvolvendo na linguagem dos quadrinhos ao longo do tempo. Então, a onomatopeia é um dos aspectos, uma das características que é muito comum nos quadrinhos, né? E cada tipo de quadrinho vai ter a sua onomatopeia própria, os autores vão desenvolver suas próprias onomatopeias, né? O mangá, por exemplo, se baseia muito em onomatopeia. A onomatopeia tem uma função, inclusive visual, nos mangás, que diferentemente do que acontece com o quadrinho europeu, o quadrinho norte-americano. Então são vários elementos dos quadrinhos. Eles podem estar na história em quadrinhos ou não. Se não estiverem, não é por isso que deixa de ser história em quadrinhos. Se engana quem pensa que HQ é coisa de criança, ou, por conter ilustrações, não sejam capazes de trazer assuntos sérios para a mesa. No inglês,
HQs são comics, que vem da palavra comédia. Mas o tempo passou e nem só de risos se formam um bom quadrinho. As histórias em quadrinhos elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo, tem linguagens que vão utilizar a figura, né, a imagem, e aos poucos vão agregando o texto escrito, e aos poucos vai havendo uma junção desses dois. Isso foi acontecendo ao longo dos séculos. Até que você chega num determinado momento que você tem a linguagem pronta e você tem o ambiente de comunicação de massa que permite a expansão das histórias em quadrinhos. Então, de uma maneira geral, se concorda que isso acontece por volta de meados do século XIX. Então, a gente costuma apontar o Topfer, que é um autor suíço, que como um dos primeiros, vamos dizer, o pai das histórias em quadrinhos, né? Mas cada país vai defender o seu peixe, né? Mesmo os brasileiros vão dizer que o Ângelo Agostini foi o criador das histórias em quadrinhos, né? E assim vai. O grande elemento de popularização dos quadrinhos, primeiro, é a tira de jornal, que vai ser distribuída para o mundo inteiro. Então você vai ter, inicialmente, o quadrinho humorístico e depois, aos poucos, o quadrinho de aventura. E, vamos dizer, o ápice dessa popularização vai dar quando surge a revista de histórias em quadrinhos. Daí estamos na década de 1930, mais ou menos. E daí se constitui a história em quadrinhos, vamos dizer que ela sai dos jornais, ela tem vida, adquire vida própria e vai para as revistas. E daí ela começa a ser uma mídia independente, né? Uma mídia própria. E daí você tem o grande boom, o grande crescimento dos quadrinhos no mundo inteiro. Porque a indústria norte-americana ela é muito forte, daí vai invadir todos os países, né, levando as histórias em quadrinhos. E de onde vem o nosso interesse pelas narrativas heróicas? Kryptonita, carros voadores, poderes vindos de aranha, escolas para mutantes e muito mais. Mas qual é o impacto desse tipo de história para a literatura? Eu sou o Vitor Leonardo, eu comecei a ler HQ por influência do meu pai. Assim, a gente costumava ir em banca de revista e tudo mais. Eu nunca li numa ordem cronológica certinha, eu sempre via alguma história em quadrinho e pegava e pedia para meu pai comprar para mim. Eu comecei a entrar nesse universo muito por influência também do meu pai, que ele gostava de histórias em quadrinhos, de super-herói também, que ele já acompanhava na infância dele. E um dos personagens que ele mais acompanhava era o Superman, o Batman, a Liga da Justiça, e foi aí que eu adentrei nesse universo de super-herói. Meu herói favorito é o Superman, não só por influência do meu pai, mas pela mensagem que ele transmite, sabe? Ele transmite valores que eu acho que são fundamentais para um super-herói, porque ele, diferente de outros super-heróis, ele não teve algum chamado que levasse ele a se transformar em um super-herói. Ele, diferente do Homem-Aranha, ele não teve o tio dele que morreu e por isso ele precisou se tornar um herói. Ou o Batman, que por causa da violência também ele teve que intervir para ajudar a cidade dele. Ele chegou na Terra e daí ele já tinha os poderes dele, ele foi criado como um humano. E ele é um super-herói porque ele é altruísta e ele acredita que é o certo a se fazer. Ele traz uma dualidade que todos os super-heróis em si carregam, mas ao mesmo tempo é algo único dele. Essa dualidade seria o lado humano e o seu lado alienígena. No caso, ele, enquanto Clark Kent, é o que vai trazer essa aproximação para o público, para poder, se identificar com a história dele, conseguir se enxergar nos conflitos que ele enfrenta, seja ele como herói, seja ele como humano. Eu indico Um Alienígena Americano, e essa HQ ela traz um pouco dessa
bidimensionalidade que o personagem carrega. Que aí, no caso, a gente não enxerga a história a partir da perspectiva de um herói, mas no caso do lado humano dele, que seria o mais vulnerável, o que atrai o público e gera essa identificação para que ele possa ter camadas que vão agregar complexidade a ele. Com os tempos modernos, as histórias em quadrinhos também se adaptam. E existe todo um dicionário, um vocabulário específico de quem vive mergulhado nesse tipo de história. E eu separei algumas palavras para o nosso dicionário. São elas: graphic novels, webcomics, crossover, mangás, e a lista com certeza não para por aí. A linguagem dos quadrinhos ela vai se adaptando às novas mídias. Então você tem, quando surge o computador, imediatamente se começa a utilizar o computador tanto para a produção de quadrinhos. Hoje em dia talvez são pouquíssimos os autores que não utilizam o computador para a elaboração de quadrinhos. E depois, posteriormente, para a disseminação. Então você vai, desde simplesmente tirar uma foto do quadrinho e fazer colocar esse quadrinho, essa história em quadrinho no computador, até você criar a história em quadrinho para leitura no computador. E o Webtoon vamos dizer, a última palavra que tem, que ela é a criação de história em quadrinho para leitura em celular. Então ele tem, cada quadrinho cada tela é um quadrinho, e a pessoa vai deslizando, como se estivesse lendo um manuscrito, aquela coisa que você vai abrindo, né? Como se você estivesse correndo a tela, numa tela infinita, e você vai lendo os quadrinhos, as histórias em quadrinhos dessa forma. Então, um quadrinho por tela. Lógico que você vai perder algumas coisas, que cada meio vai exigir um tipo de enquadramento, um tipo de narrativa, vai levar a um tipo de narrativa. Então, a história em quadrinho vai se adaptando a isso. Então, o Webtoon é muito comum, inclusive esses Webtoons tem alguns que aplicam um pouco de som, algum movimento e tal, e vai ficando um produto mais sofisticado e atendendo às necessidades do público. Que hoje o público, principalmente o jovem, se informa muito mais pelo computador e pelo tablet ou pelo celular do que pelo impresso. Então os quadrinhos estão lá, eles vão se adaptando, a linguagem continua a mesma, utilizando os mesmos recursos e com um espaço para outros tipos de narrativa, né? Se amplia cada vez mais. O papo tá bom, mas chegou a hora de darmos uma pausa bem rapidinho. Daqui a pouco voltamos com mais Literando. Unindo história, fé e uma porção grande de criatividade, Caroline também criou seu próprio mundo em quadrinhos. Bálsamos, ele sempre foi a idealização de uma história em quadrinho. Primeiro começou de brincadeira, assim, na internet, eu desenhava os personagens e postava para o pessoal, né, ver, reagir em relação a isso, até que eu decidi em trabalhar o universo de Bálsamos na plataforma de quadrinhos, mas no começo foi mais assim para entender, para ter um projeto pessoal. E a princípio eu queria muito contar uma história que se passasse no Antigo Oriente Médio, ali no período interbíblico, né? E tudo mais, e hoje se tornou realidade, né, esse projeto. O período que passa a história é no período interbíblico, como eu falei, que é entre o Antigo e o Novo Testamento, onde surgiram várias seitas judaicas e tudo mais. Então a gente pegou dessa brecha de período histórico para criar o Bálsamos, que ele é ficcional, mas se passa no período que existiu mesmo, histórico mesmo. Então os personagens, eles são de um reino que não existe, mas que se passa no local que existiu naquele período, né? E os elementos, né, da fé e tudo mais, eles são inseridos, assim, dos personagens, né? Igual no clássico Ben-Hur,
quem pode estar assistindo essa entrevista pode lembrar que, no caso, passa no período que Cristo estava com os apóstolos, mas a história do Ben-Hur era fictícia. Então, desse personagem, do Reitan, a mesma coisa, ele vai passar no contexto ali, Império Romano e tudo mais, vai ter a atuação das seitas judaicas, os macabeus, mas eles vão interagir com esses períodos históricos. Então, a mensagem mesmo da história é voltada para isso mesmo, para a redenção, para a cura do personagem. Então, eles têm essa ligação entre o período que existiu mesmo, mas eles são ficcionais, para poder a gente ter uma liberdade artística melhor, né, para trabalhar. Quarto de Despejo é um clássico da autora paulista Carolina Maria de Jesus. E o que já era bom, ganhou uma versão em quadrinhos. Ai, Carolina, ela viveu uma realidade muito parecida com a que eu vivi. Então, assim, foi uma experiência de reviver memórias minhas, sabe? Muitas pessoas, muita gente no Brasil parece ignorar que a gente vive em muitas realidades. O Brasil é um país continental e que tem muitas realidades. E Carolina Maria de Jesus, com o Quarto de Despejo, é o único, se não um dos únicos documentos históricos que a gente tem da realidade das periferias no Brasil no meado do século. Então, para mim, reler Carolina, mas com mais cuidado, para contar a história dela de uma forma resumida dentro das HQs, que eu resumi 300 páginas em 88. Então, foi um trabalho maravilhoso, mas ao mesmo tempo um trabalho com um peso de responsabilidade muito grande. Então, para mim, foi uma honra fazer parte desse projeto de adaptação de Carolina, dessa realidade que, para mim, é tão íntima, e tornar ela ainda mais acessível para as próximas gerações. Me tornei coautora dessa história, e é uma história que se iniciou no final de 2019, uma criação do Leandro Assis, que é o roteirista e ilustrador da história. Então, Confinada parte de um spin-off dos Santos, que quando virou para 2020, a gente não sabia como seria, como as coisas aconteceriam durante a pandemia da Covid-19, e nós tivemos essa ideia a partir do feed do Instagram, que a gente estava ali o tempo todo, vendo as notícias ali, com aquela ansiedade borbulhante daquele momento, e várias influenciadoras completamente sem noção, minimizando a pandemia, fazendo festa, aglomerando, sabe? Muita gente que não abriu mão de jeito nenhum da sua rotina para prevenir a espalhabilidade do vírus e tal. Então a gente pensou, poxa, vamos fazer alguma coisa só por agora, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, 1 mês, 3 meses, então acabou virando uma história paralela dentro do universo dos Santos, Confinada, que conta a história de uma influenciadora, herdeira, milionária, e sua empregada doméstica, a Ju, uma mulher negra, periférica, mãe solo, e as duas se veem em quarentena, uma quarentena quase que obrigatória, durante o período da pandemia de 2020, numa cobertura na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. E dessa dinâmica das duas ali, obrigadas a conviver junto, começam a surgir várias questões, várias diferenças e uma realidade paralela entre elas duas, que na verdade é a história do Brasil, é o paralelo de realidades que existe no Brasil, desde o Brasil colônia até os dias atuais. Desde criança eu sempre tive o sonho de me tornar roteirista, mas infelizmente com todas as dificuldades da minha realidade eu nunca pude perseguir esse sonho. Eu fui alfabetizada pelo Maurício de Souza. Eu acredito que a maioria de nós brasileiros, né, o primeiro contato com a HQ foi através do Maurício de Souza, com a Turma da Mônica. Então eu gostava da Turma da Mônica enquanto criança e adolescente, mas depois a vida se encarregou, eu comecei a trabalhar e eu me afastei do universo, tanto o universo literário quanto das HQs. E eu só caí de paraquedas quando o Leandro me fez o convite para a coautoria dos Santos e Confinada no final de 2019.
quadrinho, até chegar em nossas mãos, passa por uma lista extensa de profissionais envolvidos em sua criação. Roteirista, ilustrador, editor, letrista, colorista, como em um grande quebra-cabeça, cada peça se encaixa e juntas a história se conecta. Atualmente, os desafios que eu tenho, assim, principalmente a questão do financeiro, né? Porque a gente sabe que quadrinho autoral, a gente tira do próprio bolso para estar tirando tempo para produzir, porque é um trabalho à parte, né? E é um produto caro para ser produzido, porque tem todas as etapas, né? Que é a parte do storyboard, que é você fazer os rascunhos lá pequeno, você pesquisar o cenário, estudar documentário, comprar livros. E essas partes, como se diz, da gestação. De cada página é uma gestação que você faz assim, para criar aquilo ali. É o processo mais árduo deles, assim. Mas quando já está fluindo lá, já desenha, os personagens já em ação, aí o negócio já engata. Já é a parte mais divertida de produzir um quadrinho. Eu comecei a idealizar para valer o Bálsamo em 2018. Eu não conheci o Jordan, igual eu comentei, eu conheci o Jordan em 2020, na pandemia. Então, quando eu conheci ele, eu já tinha mais ou menos a ideia, o tema, como que queria que acabasse a história, qual que era o destino do personagem principal, o irmão dele, que é um personagem muito importante para o enredo também. Então, essas partes já tinham definidas, que é a parte do alicerce, né? Que é a mais demorada. Pode ser que tenha autores que demoram até mais ou até menos, dependendo da temática e tudo mais. A nossa, como é uma temática que exige um pouco mais de estudo, talvez até ir atrás de historiador, teólogos, enfim, que exige um pouco mais. Por isso que eu acredito que demorou um pouco mais para nascer. Para produzir a edição, né, essa edição aqui, a 1, né, a gente está produzindo ela desde 2020. Então, foram mais ou menos 3 anos para ela ser produzida. Chegou a hora de conhecermos a sua função educativa e o impacto de uma HQ na formação de novos leitores. As histórias em quadrinhos, elas têm tudo a ver com o ensino, com a educação. Elas são, para começar, as histórias em quadrinhos são sempre o caminho para outras leituras. Isso já tem pesquisa que vão mostrar que as histórias em quadrinhos, elas abrem o leitor para a leitura do cinema, leitura do teatro, leitura da televisão, leitura da obra literária e assim por diante, que são caminhos para outras leituras. E vamos dizer, na escola formal, né, então você tem trazer as histórias em quadrinhos para a escola, vamos dizer, para a escola fundamental, escola básica, principalmente você vai trazer para a criança um elemento que já faz parte do cotidiano dela, então não vai criar aquela barreira, né? E as histórias em quadrinhos podem ser utilizadas de todas as formas, em todas as áreas do conhecimento. Então você quer usar quadrinhos para ensinar história, você pode utilizar, você vai achar quadrinhos históricos, você vai achar quadrinhos que falem de acontecimentos históricos. Você quer utilizar quadrinhos para ensinar letras, ensinar língua portuguesa, você pode pegar os quadrinhos e trabalhar essas questões de discurso, porque basicamente quadrinho tem muito discurso, então eu já vi a aplicação de quadrinhos em todas as áreas do conhecimento, basicamente, né? Então você quer até física, química, as mais árduas aí, se você tiver. Os quadrinhos são um recurso muito potente e muito favorável para uso na educação, primeiramente pelo seu custo, que é muito barato, né? Se você pensar o custo de utilizar quadrinhos, de utilizar um computador, é muito barato você utilizar uma revista em quadrinhos, né? E assim por diante. A familiaridade com que a criança já tem com os quadrinhos, todos os elementos lúdicos que envolvem os quadrinhos, apesar que eu discordo quando vocês falam, vamos usar quadrinho para a educação ficar lúdica. A educação não tem que ficar lúdica, o quadrinho vai ser utilizado para atender determinados objetivos. Então, ele pode auxiliar em todas as áreas. Tem uma grande contribuição a trazer para a educação. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim, é claro que nós não iríamos terminar esse episódio com a citação de um poeta comum. E eu te espero no próximo Literando. Até mais!